Nós vamos, nesse momento, respirar. Respirar e a gente vai mentalizar uma cachoeira. Vamos mentalizar uma cachoeira. Nessa cachoeira, em torno, tem muitas flores, um sol muito gostoso que nos aquece. Tem todos os espíritos que nos auxiliam, nosso anjo guardião. Todos os espíritos do pingo de luz. E ali nós estamos, nessa cachoeira, sentindo essa água limpando o alto da nossa cabeça. Essa água vai descendo, limpando o nosso pensar, aqueles pensamentos que estão ali de cansaço, cansaço físico, cansaço emocional, aquele aperto no nosso coração e a água vai descendo, a gente vai mentalizando. E conforme a água vai passando por nós, nós vamos nos sentindo mais leves, sentindo a presença da espiritualidade a nos auxiliar, limpando todas as nossas células, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. E nós vamos ficando mais um tantinho. Agora, nós vamos sentindo a espiritualidade trabalhando conosco com ervas, muitas ervas, muito alecrim, muita miné, muita arrum, muitas espadas de São Jorge, limpando, dispersando tudo, dores físicas, dores emocionais, e mais leves. Nós vamos sentindo a transformação do nosso lar. O nosso lar vai sendo limpo, higienizado, com muitas flores, com muitas ervas, transformando o ambiente aonde estamos. E nós vamos sentindo esse halo de proteção, mais leves, o nosso ambiente onde estamos mais protegido, mais leve, ligado à espiritualidade. Nós vamos sentindo a presença de Ruiz, o nosso dirigente do Pingo de Luz, e todos os mentores amigos que trabalham junto conosco. De mãos dadas, nós vamos até Maria, Mãe do Amor. Maria nos acalma, nos acolhe, nos abraça, nos aconchega. E aconchegados com Maria, ela nos leva até Jesus. Mestre, aqui estamos, nós somos pequeninos, mas buscamos o nosso autoconhecimento, buscamos o sentimento maior, que é o do amor. E segurando em tuas mãos, Jesus, te pedimos que nos leve até a presença
do Pai Criador. Esse Pai de misericórdia, esse Pai que tudo vê, que tudo entende, que tudo perdoa. E assim, essa gratidão, esse sentimento de gratidão expandindo dentro de nós, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse momento, sentindo toda essa espiritualidade, a nos envolver no acolhimento de amor e a envolver a sala das radiações, envolvendo a cada médium de muito amor, de muita luz. Nós damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Também. Boas radiações. E aí, como passamos a semana? Me contem. Bem, boa noite. Boa noite. Todos bem? Todos com saúde? Sim. Amém. Graças a Deus. Com saúde bem, a gente... graças a Deus. Ai, que boa, Ana Paula. Tudo ótimo. Isso é bom, isso é bom. A nossa página é grande. Valéria, Oi, Silviane. eu fico aqui com vocês, como que eu nunca fiz o tratamento, como Fica aqui. Só entra na sala de radiações quem é médium. Vocês participam com a gente aqui. Tá bom. Desculpa, é que eu não sei. Não, é normal, assim, eu falei assim que tem casos, assim, mesmo trabalhando online, a gente acaba entrando na sala, né? Mas nós não, tá bom? Tá bom. Gente, eu só vou pedir para manterem os microfones fechadinhos, porque como o Gabi hoje não pode tanto controle, porque ele está mais quietinho para não ter sangramento, tá bom? Tá bom. Peço a colaboração de todos. E na hora que quiserem conversar, abra os microfones sem problema nenhum, tá bom? O nosso TI hoje a gente tem que ajudá-lo. Vamos lá? Então, hoje, além da casca do livro Na Luz da Vitória, de José Carlos de Luca, um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. André Luiz. Verdade isso? Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Sim. Eu acho que um sorriso, uma palavra com um certo carinho, eu acho que vai abrindo as portas para a gente. Melhor do que você chegar com uma cara fechada, emburrada. É melhor. É, né? Gentileza gera gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Então vamos lá. Afirma o filósofo italiano Piero Ferrucci que, em matéria de convivência, estamos em pleno processo de esfriamento global. Comunicamos-nos de forma cada vez mais impessoal e apressada.
e a temperatura das relações interpessoais é cada vez mais baixa. Valores como lucratividade e eficiência são priorizados em detrimento do calor humano. É a idade do gelo. É a idade do gelo? A gente já tinha parado para pensar nisso, que é a idade do gelo. Vamos tentar abrir os microfones sem tantos barulhinhos. Hein? A gente conversa Pensa, como a gente conversava. pensa. A gente conversa como a Não, gente conversava antigamente? Não, não existe. não, de jeito nenhum. Deixa eu Acho só que tentar falar aqui. Ana Paula Cunha, tem um barulho que tá, eu não sei se é ventilador, Não, não tem nada ligado aqui. Mas espera é aí, eu porque vou tem um fechar a barulho porta. bem forte. É no seu. Melhorou. Vocês estão aí? Ou é outra vez? Sim, sim. estamos. Agora melhorou. Vê se melhorou, Valéria. Oi? Eu que travei, Vê se né? melhorou. 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 Melhorou? Então Sim. tá bom. A gente pensava nisso? Não. As Qual é a pessoas não di- conversam mais. As pessoas não conversam. É possível você estar numa sala de estar, de visita, 7 pessoas todas olhando no telefone. Se você for ver, cada uma está com um aparelho na mão, olhando alguma coisa. É só a tecnologia que trouxe tudo isso, ou isso já existia? Isso já E existia. agora, Antigamente, Mas, numa sala assim, todo mundo pegava uma revista. antigamente antigamente era caras, né? A gente ficava olhando as fofocas. Cada um pegava numa sala de dentista, por exemplo, uma sala de espera de dentista, seja lá o que for. Não tinha o celular, mas tinha revista. Poucas Mas então, pessoas tudo bem. conversavam. Tem sempre Vai. o que conversa, o que fala alguma coisa. Mas assim, vamos lá, numa recepção de médico, até tá, mas assim, a Solange quando falou assim de que se tiver 7 pessoas juntas, cada um tá com o seu celular, isso acontece quando a gente se reúne em família? sim. Na minha casa, quando vem meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, eles quase nunca vêm aqui. Mas, tipo assim, se eles vêm tomar um lanche, eles comem, se tu pergunta alguma coisa, eles respondem, aí já acabou o lanche, eles sentam no sofá e ficam tudo, cada um no seu celular, e se tu não ficar puxando o assunto, não vai. A gente está perdendo essa habilidade de conversar. Acho que sim. Diminuiu bastante, né? Diminuiu, sim. Por que a gente está sem essa habilidade de conversa? O que está acontecendo com a gente? Porque assim, não dá para terceirizar, né? A gente está nesse bolo também, né? Falta de paciência. Mais individualista. Será que é falta de paciência? Falta de paciência, Acho que já virou um vício. Um vício. Às Aqui vezes em casa a eu gente está vejo. mais. Como? Pode falar, Sol. Às vezes a gente Não, está Renata, concentrado em nós mesmos, né? Nos nossos problemas, na nossa vida, no nosso, só eu, né? Muito estresse, horário de trabalho prolongado, você já chega Convívio. cansada, você não quer. Às vezes eu chego tão cansada em casa de tanto ouvir, né, os outros, que eu não quero nem falar. Eu preciso ter um momento de silêncio eu mesma, sabe? Aí eu vou, me organizo, faço 30, 40 minutos de bicicleta ergométrica para poder, tipo, eu mesma vou ficar comigo. Aí depois eu vou retomar, mas às vezes você está tão cansado e você não tem a paciência mais de escutar o outro, né? De conversar. Porque lembra antigamente que as pessoas ficavam na calçada, colocavam a cadeirinha. Eu gostava quando eu vinha para cá,
quando os meus tios moravam naquela vila lá de Cubatão, a Fabril, então eu morava no Rio, né? Então no Rio era apartamento, então não tinha essa convivência. Aí quando vinha para cá, férias, aí ficava as cadeirinhas Ah, muito de gostoso. praia, aí todo mundo ficava conversando, né? E aí as pessoas conversavam, mas agora as pessoas não fazem mais isso. É difícil, é muito difícil, né? As pessoas, não, vai ficar na rua até assalto, né? É, não tem mais tempo, é como se a gente estivesse muito cansada, né? Do dia a dia, aí você não tem paciência mesmo com o outro. Hoje não dá mais para ficar sentadinho na calçada de noite, conversando, tomando uma brisa, né? Era tão bom, mas hoje você não fica mais. No interior ainda dá, gente. Aqui, Na sua vivência aí deve estar. No interior dá. Dá. Interior Tem coreto. dá na rua normal ou só dentro do seu condomínio? Você ainda consegue ver de noite nas ruas, assim, no interior? Então, aqui onde eu moro, né? Assim, tem. Ah, Não, assim, no meu condomínio dá, porque Aham. eu não tenho muros, né? Então a gente vê os vizinhos, fica um vizinho muito próximo, então a gente tem uma convivência boa. Mas principalmente assim, nós temos um rio, e aí é onde que eu falo, é como se fosse a nossa orla da praia, né? Ele tem, acho que de 8 a 10 quilômetros. E em todo esse rio, ele foi colocando o prefeito. Tem quiosques, tem pistas de corrida, tem bicicross, Desce. tem skate, tem a parte pet, você entendeu? Tem muitas árvores. Então, as pessoas correm, as pessoas, elas interagem ali, entendeu? Então, assim, eu acredito assim, que no interior, pelo menos nas cidades menores, né, com menos habitantes, a gente não consegue ter essa comunicação, tá? Que nem assim, se tem festa de Páscoa, que nem na semana passada, ele reuniu todo mundo na Praça do Coreto e chegou o coelho, como chega o Papai Noel, essas coisas. Então, assim, a gente vê que a interação existe, sim, né? Que ainda é aquela coisa. Tem um lado, tem esse lado, mas também tem o outro lado, né? Aqui todo mundo sabe da vida de todo mundo. É um pequeno preço a se pagar. São os juros, né? nada é perfeito. Então, aí onde que tá? A gente. Qual é o lado positivo e qual é o lado negativo? Mas, A Antigamente as pessoas interação. também sabiam das nossas vidas, sempre souberam. não é Mas eu, verdade? mas eu acho que tem grupos, né? Tem grupinhos. Tem grupos de pessoas que se reúnem na praia, nas barracas da praia, no calçadão, com o cachorro, com os pets, né? Então, eu acho que tem os grupos que ainda se conversam, ainda falam. Eu acho que assim, a grande análise é assim, a gente está vivendo realmente essa época do gelo. E o que ele nos traz? A gente está perdendo essa habilidade, né? Dessa convivência, desse olhar das pessoas, dessa gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Então, assim, Individualismo, né? Que essa Cada coisa um tem que vive a ser sua vida individual. isso. Isso tem que ser cultivado, né? Essa coisa de conversar, de olhar, de ter atenção pelo outro, isso tem que ser cultivado. Isso, se a pessoa parar, acaba. Isso não é sozinho, não acontece sozinho, né? e aí o que me faz pensar muito é assim, né? Não é que a gente tenha que se meter na vida do outro para transformar o outro. É uma transformação nossa, mas ser um bom ouvido, ser um bom ombro, é o princípio, né? Não, Não significa que a gente vai estar lá e falar assim, se fosse eu, não, o caminho não é esse. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir se fosse eu.
E aí é onde a gente se afasta, né? Vamos lá. A impressão que se tem é a de que estamos nos tornando cada vez mais frios, indiferentes, competitivos, ríspidos, intolerantes e cegos para o outro. Nossos relacionamentos estão empobrecendo e pagamos um alto preço por isso. Pesquisas diversas apontam que cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros é um fator importante para a saúde física e mental e um bom aliado de longevidade. Sabe aquela história que tem? Eu já vi uma pesquisa assim, das pessoas que saem para tomar cafezinho uma vez por semana, aquele mesmo grupo, o que acontece nesse mesmo grupo? Uma vai contando e aquela coisa do ombro, do acolhimento. Então, o que faz? Assim, a gente desopila fígado, se dá muita risada também, se chora também, mas se dá muita risada. Mas, principalmente, a gente fala. E fala de quem? A gente fala da gente. E quando a gente não tem a turma do cafezinho, do brigadeiro, do sorvete, seja lá do que for, o que acontece? A gente fica Você vai mais guardando. da Você gente. vai guardando, né? Porque a gente não vai fazer uma turma do cafezinho com pessoas que a gente não tem afinidade, não é? Essa turma do cafezinho também não vai ter 30, 40 pessoas. Meia dúzia, assim. Umas 12, umas 13. Não. Eu tenho semana que vem um cafezinho com 12, Leda. Acha história. Porque a gente faz sempre, né? Mas assim, com menos, bem menos. 6, 4. Sempre a gente faz tomar vai aqui no shopping mesmo, tomar um café. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu saio todo dia de manhã com o cachorro, né? E tem a turma que a gente encontra. E aqui em Santos o tempo não ajuda muito. Então, quando às vezes começa a chover 2, 3 dias pela manhã, porque isso é de manhã, de noite não é todo mundo que sai, e a gente não fica papeando, porque de noite não dá mais para ficar parada na rua conversando, né? Você sabe que começa a ficar assim 2, 3 dias que a gente não se reúne, que não sai de manhã cedo, eu fico triste, eu começo a ficar triste. Outro dia ainda comentei isso com a minha irmã. Começa a me dar, sabe, uma tristeza, uma coisa ruim, assim, não é um mal-estar, não chega a ser um mal-estar, mas uma coisa assim, parece que o dia não rende, não vai para frente, né? E aí eu comentei, falei, Lília, é porque eu não 2, 3 dias que chove, que a gente não sai, que não vai conversar, que não anda no jardim da praia, que não senta lá um pouco, e as pessoas, outras amigas também, deve acontecer a mesma coisa, não é? A gente começa a ficar aborrecida. Porque aquela conversa, e assim, muitas vezes, vê se eu tô certa, Leda, a conversa não é nem séria, né? Nem nada da gente. Assim, são coisas. Bobeira. Né? Você viu o céu, não tem um ponto, não tem. Não tem. Olha, apareceu um passarinho, você já viu aquele passarinho que tem uma cauda branca que agora aparece por aqui? Umas coisas assim. Ou o cachorro não comeu, sabe? Ou qualquer bobagem. Então, eu acho que faz falta isso. Principalmente eu que moro sozinha, né? Então, também tem esse agravante, né? Porque as pessoas hoje, tem um grande número de pessoas morando sozinhas. Morando sozinha. Das minhas amigas ali, nós somos o mais 6, eu acho que 4 moram sozinhos. E tem outra coisa. Disso, desculpa. Não, pode falar. Mas assim, o morar sozinha, de repente a pessoa está morando sozinha, mas ela ocupa muito tempo dela.
Eu tenho adoro amigas morar sozinha. separadas, eu tenho amigas que fazem de tudo, andam de bicicleta, fazem atividade, vão para cá, vão para lá, tomam café. Elas se ocupam muito, Leda, entendeu? Você tem que buscar, não sei, eu digo você, que você é uma pessoa que mora sozinha, mas quem mora sozinho, acho que tem que procurar ocupar o tempo da melhor maneira possível, para justamente não ficar assim, porque senão eu acho que ela acaba entrando em assim, entristecida, fica melancólica. Eu acho que tem que. Por isso que eu não paro de trabalhar, gente. Então, eu não vou parar. Aí eu vou para a rua. Eu tenho esse... Vou para a rua para conversar com amigas. Eu acho que eu tenho algum problema, porque quando eu morava sozinha, eu gostava tanto. Nossa, Eu adoro. Gente, vocês não entenderam, me desculpa. Eu entendi, sim. Você gosta Não. de ficar sozinha, mas Eu acontece que às adoro vezes ficar sozinha. Eu mas gosto você da sente minha falta de vida. falar. Lógico, para 2, 3 dias que a gente não se reúne, não conversa, não dá risada. Com o meu jeito, meu gênio, eu sinto falta. Lógico que sinto falta. É Sinto a falta das troca, né? amigas. É a troca, Sinto falta das né? amigas, sinto falta da. E ali, o que que é? Das 7h30 até o quê? Umas 9 horas, às vezes até um pouquinho mais, um pouco menos. É um pouquinho só por dia. Mas faz falta, é isso que eu estou falando. Faz falta. É interessante, porque tem pessoas que moram com outros, às vezes tem um lar até muita gente, mas sente a solidão. Isso Né? eu não sinto. É, Eu não sinto solidão assim. Às vezes eu até demoro, porque tem gente que levanta. A minha mãe era assim. A minha mãe não ficava no silêncio. Ela tinha que ter sempre a televisão ligada ou o rádio ligado, algum barulho. Ela não gostava de ficar no silêncio. Às vezes eu esqueço. Eu vou ligar a televisão ou o rádio, qualquer coisa, à tarde. Não me incomoda, isso não me incomoda. Mas essa coisa de sair de manhã, encontrar com as amigas, conversar, eu sinto falta. então vamos lá. Vamos continuar. Algo mais que alguém gostaria de colocar? Hoje vocês estão muito falantes. Desenvolver uma competência emocional para aprender a conviver bem com as pessoas é uma das tarefas mais importantes da nossa vida, pois a felicidade está mais associada aos nossos relacionamentos do que propriamente aos bens materiais. Chegará um momento em nossa vida em que nenhum sucesso profissional ou financeiro compensará nosso fracasso nos relacionamentos. Então, a grande pergunta é: como desenvolver essa competência? Vocês têm essa dificuldade de manter esses relacionamentos? Ninguém. Eu não tenho. Eu tenho tantas amigas de tantas fases. as minhas amizades que eu tenho são antigas, assim, porque as amizades novas, hoje em dia, eu sinto que elas não se sustentam. Você pensa que a pessoa é tua amiga, quando você vai ver, tipo, já foi. Já não, você procura e a pessoa, tipo, como se respondesse por educação, e aquilo não desenvolve. As minhas amizades são tudo mais antigas, de bem anos atrás. Eu tenho amizades até de infância, que eu tenho amizade até hoje, mas as mais recentes parece que não se sustentam. Não sei. Não sei se sou eu. O que é amigo? O que é amigo? Como que a gente pode dizer? Aquele que você pode conversar, pode desabafar, aquele ombro amigo que está ali, que às vezes você mesmo não tendo contato diário, mas parece que aquela pessoa está sempre presente na tua vida, faz parte da sua vida. Diga, Solange. É exatamente a finalização que ela falou, que eu ia falar, o amigo é aquele que mesmo você não estando presente diariamente com ele,
você sabe que ele é seu amigo a qualquer momento. Se você precisar conversar com ele vai estar te ouvindo, ele vai estar te recebendo. Esse eu acho que é o verdadeiro amigo. Que é como a gente fala, a gente tem amigos de muitos anos. Aqueles que são os mais presentes e muitos que você não vê. Mas que quando você encontra, é como se você nunca tivesse deixado de ter a presença física dele, mas o carinho e o amor é o mesmo pela pessoa. Eu acho que o amigo é esse. E para todas as horas, né? Momentos bons e momentos ruins. Isso daí é verdade. Eu acho que as amizades de hoje são muito mais superficiais. Se você, assim, tipo, a pessoa tem amizade com você, mas parece assim, tipo, se ela tem alguma coisa para receber, como se ela tivesse alguma coisa, algum interesse em receber alguma troca. Não digo palpável, assim, de coisa material, se ela tiver alguma coisa que ela possa usufruir de você. Se aí ela acha que já não, aquilo não está rendendo nada para ela, começa a se afastar, você procura, mas a pessoa já não te responde, já não tem mais aquela. Sei lá, eu sinto assim, né? Parece que a Os pessoa amigos, te isola, mais ou menos. os amigos de antigamente não eram amigos de WhatsApp, É verdade, era amigo do cara a cara. né? Acho que por isso que se mantém, né? Não era essa Hoje, Eu coisa acho que tão. o WhatsApp também esfriou um pouco. Porque antigamente você telefonava para a pessoa, a hora que fosse, conversava tudo, né? Agora com essa história do WhatsApp, você fala, não, não vou, né? Não, vou mandar um recado. Quando ela puder, ela retorna, né? A gente ficou mais tímida, eu acho. Né? se a gente Aí, for se ela lá, te perturbar, essa hora não pode. Ah, tá almoçando, tá jantando. Né? Eu acho que a gente perdeu um pouco como a gente fala, da habilidade, assim, do como? da habilidade Da, da, da simplicidade da hora, de qualquer hora. Antigamente, se a gente for falar, a gente escrevia carta, mandava cartão de Natal, É mesmo, verdade. na Agora verdade. nem convite mais de Sim, aniversário, verdade. nada, tudo. A gente escreve, a gente parava para pensar em cada cartão aquilo que aquela pessoa ia receber, quais eram os versinhos. Olha, Olha, até convite de casamento, gente. Eu fui num casamento 15 dias atrás, super chique, e o convite veio pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, agora é assim, aniversário, tudo. e aquele. Porque porque Então, aí onde que a gente fala, o WhatsApp é frio. Se a pessoa não tiver uma grande sensibilidade, porque a gente consegue sentir quando a pessoa está com raiva, quando a pessoa é médium, né? Porque vem a vibração. Mas se não, são palavras. Aí você fala, e na carta? Na carta a gente escrevia uma carta, era um papiro, né? Tinha às vezes que a gente escrevia um almaço. É verdade. E tinha emoção, né? Tinha emoção. A gente colocava ali nas palavras, não era assim? Agora é emojis, coraçãozinho. Eu, pelo menos, nem entendo a minha. Até que tem os bonequinhos bonitinhos também, né? Mas tem muito também umas palavras abreviadas que tu nem entende o que quer dizer. Eu, pelo menos. Eu pergunto para minha neta. Minhas netas sabem tudo. Eu também. Sabe, essa geração vive isso. Mas e nós, né? E nós? Conseguimos tirar esse sentimento? É um questionamento, né? A primeira lição de uma possível cartilha do bem conviver passa pela necessidade de diminuirmos a circunferência do nosso individualismo, sem que isso signifique a perda da nossa individualidade. Continuaremos a ser nós mesmos, mas a redução do nosso egoísmo é vital para que o próximo também faça parte do enredo de nossa vida, em cujo palco a felicidade é encenada a todo instante. E ninguém será maduramente feliz fazendo carreira solo. O que vocês acham disso? A gente consegue
ter esse equilíbrio de não deixar que tudo rode em torno do nosso umbigo. Não deixar? Não. A gente compartilhar outras coisas, né? Aceitar que o outro vem. O que a gente tinha antigamente? A gente sentava e, ó, eu me sinto assim. O que você sente? Eu também me sinto assim. E aí ia trocando, ia falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E agora? Como é que é? Eu, sinceramente, tenho dificuldade de me abrir com as pessoas, porque hoje em dia. A gente, se tiver no grupo do espiritismo, Hã? nós vamos conversar e sim, não. Vai ter ali, mas vai ter ajustes. Não vem achando que não vai ter ajuste, porque vamos ter ajuste. Mas se a gente for para outros grupos do WhatsApp, né? Porque se a gente for sentar, a gente senta. Não esqueça, né? Tem família que eu acho mais interessante, né? Na hora que vai jantar, já põe um Tupperware ali para colocar todo mundo colocar os celulares e só pode pegar na saída. Tem que criar esse hábito mesmo. Você entendeu? Só para pegar na saída, né? É proibido utilizar o aparelhinho. Mas e aí? Me diz. Mas às vezes Depende do grupo, né? você vê em restaurante, né? Todo mundo já viu isso. O pai, a mãe, os filhos, cada um, tudo sentado na mesa, esperando lá a pizza, e cada um com o celular ali, emborcado naquele celular que não vê nada na conversa. E cada um conversando com a sua tribo. Enfim. E aí aquilo que poderia ser o quê? Um jantar em família, só tem um nome, né? Só tem um nome. Saio em família, mas não acontece, não é verdade? Porque e aí onde que o texto fala? Aonde que a gente perdeu essa habilidade? O que tanto se vê no celular, não é? A vida do outro, geralmente. Gente, eu não tenho tudo isso no meu celular para ficar 2 horas olhando. Eu olho para ver o WhatsApp. Quando eu falo assim, a vida do outro no celular, a gente pode buscar histórias. A gente pode buscar também as coisas de fofoca, depende daquilo que você quer. Mas não é seu, não te pertence. E às vezes você tem ali as pessoas à sua frente. Por que a gente perdeu essa habilidade de olhar? E quando eu falo, eu estou falando para mim também. Eu estou falando, por que a gente tem tanta essa dificuldade de olhar, de sentar, de conversar, de sentir? Será que é medo? Medo de dividir? Será porque as pessoas acham que a gente está sempre mais à disposição delas, que a qualquer momento pode falar, e fazem uma busca de esporte, notícia, por exemplo, ou até mesmo conversar com outras tribos, porque sabe que você está ali à disposição. Eu acho que cada um vive sua individualidade. Eu falo isso porque, assim, eu não fico todo tempo, não tenho uma mensagem ou outra que a gente troca de WhatsApp, ok, mas às vezes eu consulto no YouTube uma receita, alguma coisa assim, mas não estou muito mais no telefone. Quando não fazendo Duolingo, que eu faço o idioma. Mas eles aqui em casa, ou é esporte, ou é notícia, ou então estão fazendo também idioma. Mas assim, cada um no seu individualismo. Pouco se conversa. Isso acontece na minha casa. São 3 homens. Eu sou a única aqui. E às vezes, quando eu quero falar, aí eles olham para mim, respondem alguma coisa e continuam. Eu passo por isso aqui. É o que esse parágrafo diz, né? A primeira lição de uma possível cartilha do bem conviver passa pela necessidade de diminuirmos a circunferência do nosso individualismo,
sem que isso signifique a perda da nossa individualidade. A gente não está falando que tem que ficar 24 horas olhando, né, você, eu, não. A individualidade está ali, né? A gente precisa respeitar. Acho que uma relação saudável é uma relação de troca, né? Que a gente faz aquilo que a gente quer e o outro também. Mas se a gente consegue ter momentos de encontro, de troca, tá tudo perfeito. Que os nossos momentos de troca e de encontro não sejam pelo celular. Né? Seja no olho por olho, né? Olhando um no olho do outro, né? Conversando. É hora do café da manhã, do almoço, do cafezinho da tarde e da janta. O resto. Mas é, Mas é bastante já até, porque tem gente que nem isso faz. Já senta no café da manhã com o celular na mão. Então, assim, a gente reflete. Eu acho que não tem certo ou errado. Cada um tem que viver a sua maneira, mas é refletir. Né? Essa geração que está vindo agora é uma geração que já veio com os aparelhos. Nasceram com o celular na mão, não é possível. Então, para eles, esse fator de sentar para tal, 20, 30, 40 minutos, tá bom. Tá bom, já te escutei. Tira o Wi-Fi da criatura. Se não tiver... nós fomos viajar no navio, a gente se programou para não ter, só lá fora, né? Porque no navio a gente não pôs. Pelo amor de Deus, olha, eu estava meio desesperado, mas senão a gente não conversa. A gente viaja para estar em família, a gente vai ficar dentro do navio também. Pelo amor, né? Então, senão não conversa mesmo. E tem que pagar, né? No navio tem que pagar. Também. É bem carinho. É? Então, é caro. É isso que a gente tem. Por quê? Porque a gente já está adaptado, né? Já faz parte. Já faz parte nessa geração. Só que a gente também está aprendendo, né? Nós somos de uma geração bem antes e nós estamos aprendendo. Vamos lá. Como esclarece o filósofo Alexandre Jolin, todos nós estamos a bordo do mesmo barco. Daí o extremo perigo de agir uns contra os outros. Por quê? Por que raios considerar o outro como adversário? Um concorrente e esquecer que todos os homens, todas as mulheres são mesmo membros de uma mesma equipe, inspirando felicidade. A gente tem essa teoria que quando um grupo está reunido ali nessa troca, existe uma disputa. Mulheres disputam entre si? Sim. Sim. Até uma certa idade, depois não. Ai, acho que demais. Eu acho que nunca para isso, hein? Será que não para? Eu acho que não, acho que disputa. O que se disputa? Eu acho que é a vaidade, né? Isso rola muito quando a gente sai. Com as amigas, né? As primas às vezes também rola, mas acho que... Imagina, vai. Só As com a primas... Ana Paula. Só com a Ana Paula. Coitada da Ana Paula. Cadê ela? Não sei nem é porque. É que eu não ligo para elas, nem nada. Então, eu sou, mas eu. E aí elas acham. Olha, tá vendo? Elas comprovam, né? Elas não estão nem juntas no mesmo local. Não estão trocando, tomando um cafezinho, mas estão cutucando quem tá quieta. Mas foi sempre assim, a gente sempre brincou. Eu brinco porque a Ana Paula falava,
que ela era mais bonita, porque na casa dela ela tinha um espelho só desse tamanho. Tava ótimo que ela via. Naquela Papai, época. é, Naquela época. Agora eu já nem olhar no espelho, olha, entendeu? Porque elas aí eu reclamavam me... que estavam ficando gorda, que estavam ficando isso, estavam ficando aquilo. Eu falei, mas é tão simples. Lá em casa só tem Isso. foto. Agora, hoje em dia, eu já nem olho mais no espelho. Pra quê? Né? É simples de resolver. Tem que ir diminuindo o tamanho do espelho. Quando a gente é nova, tem É. que ser grande. Agora tinha que ser um Acho, espelho desse tamanho. legal, assim. acham dificuldade em tudo. Ai, que Quer dizer que delícia. mulher disputa. Olha, só vocês, viu? Mulher Essa, disputa muito. Mulher disputa tudo. Tudo, eu acho. é a mulher ou o ser humano? Não, eu acho que é a mulher. Eu não vejo uma disputa tão grande assim entre os homens. Entre os homens eu vejo talvez uma questão de disputa mais assim de inteligência, de financeira, essas coisas. Mas a mulher, ela é tudo, é financeira, é emocional. Eu acho que a mulher tem mais uma coisinha assim, sabe? De ficar sempre se comparando, sempre se querendo ser melhor, se não tá bom aqui, então eu gostei da tua roupa, eu vou lá e compro outra igual, eu gostei do teu Já sapato, eu vou lá e compro outro começa, igual. já começa que a mulher se arruma para outra mulher, né? Ela se arruma para ela e para outra mulher, não para o marido. Já começa por aí, né? Porque ela sabe que ela vai, olha lá, olha como ela está vestida, olha não sei o quê. Porque sabe que ela vai ser comentada. Então a mulher se arruma para outra, não para o marido ou para o homem. Não que eu seja assim, não que eu seja assim, mas eu acho que a mulher Olha, eu tô admirada aqui, assim, sabe? Olha, Tô admirada. Aí eu ia falar assim, ó, não vou poder falar, vou ter que falar. lógico, que falar. Vamos pensar numa coisa. Para essa disputa toda, por que eu tô disputando? Tô disputando o quê? Às vezes está disputando porque é mulher, só. É por causa de problema de autoestima? Porque o problema com não tá na outra, certeza, com tá em mim, certeza. né? Eu tenho que provar para mim mesmo, porque eu tô provando para mim, não tô provando para o outro. Que eu sou capaz. Por isso que eu falo que é o ser humano, né? A gente fala que Isso que eu falei que até uma certa idade, depois não tem mais. E depois a pessoa fica adulta, consciente do que é e do que deixa de ser, e não que precisa mais nada. fazer isso. Não, é que aí a mulher, aí o ser humano, vamos colocar assim, ele quer ser feliz, não quer ter razão. É, exatamente. Fez isso? Né? Porque enquanto a gente quer ter razão, a gente vai ser mulher, vai ser homem, vai ser o ser humano que está encarnado. Eu quero ter razão. Então vai cutucar, vai estar desafiando, vai estar ali, vai estar na guerra da autoestima, que ele mesmo não consegue reconhecer. Aí chega, amadurece. Eu quero ser feliz. Você quer virar de cabeça para baixo? Vira. Tá tudo certo. Não é assim que a gente vai indo. É assim, né? Eu quero ser feliz. Sabe? Eu quero levantar com a minha cabeça leve. Ter um dia leve. Ter sabedoria. Não perde paciência. Não perde paciência. Sabedoria. Aí ter sabedoria para entender as coisas. Pensei nisso hoje, sabedoria. Sabedoria. É a melhor coisa que existe na vida. Por isso que eu falo, não está só na mulher. Claro que na mulher a gente vai ver as pessoas. Eu sempre escutei isso. Ah, a mulher disputa com a outra. Eu falei assim, nunca pensei assim. Eu mesmo, assim, a minha filosofia. Nos dias que eu estava mais down, assim, meia cabisbaixa, era o dia que eu mais me arrumava. Porque era a forma que eu falei assim,
eu tenho que subir. Eu vou subir eu falava assim, eu vou subir nas minhas tamancas, porque eu tenho Mas que é andar. assim mesmo, levantar assim, a nossa estima mesmo, Por né? isso que eu falo, aí é um fator de estima, né? Eu precisava, não era por causa de ninguém, era eu precisava disso. Então eu ia à luta. E aí até que a gente resolve. Eu vou ser feliz, não vou ter razão, porque não é desse planeta. Não Vai faz ver que parte. a mulher disputa mais porque ela é mais cobrada, né? Em tudo, eu Por isso que acho. eu falo, eu acho que é o ser humano. Tem espírito que, independe de ser mulher ou homem, vai até o fim. E tem aquele que é mais. Tá tudo É, certo. Eu vou abrir mão porque eu quero ser feliz. Hoje em dia eu vejo isso. Mas as Eu meninas, também. adorei. Eu adorei o relato das meninas lembrando. Das primas. É, O trio começa a relembrar as proezas. Tem é cafezinho no gostoso. final de semana, hein, gente? É, a gente se reúne. É. Vamos lá. O Abade Knocker Wolff, representante maior da Ordem dos Beneditinos do mundo, afirmou que o amor ao próximo é, às vezes, um simples interesse pelas pessoas que facilmente deixamos de perceber. Precisamos estar atentos a essas pessoas que nos são invisíveis. Muitas delas podem estar bem diante do nosso nariz. Expressar nosso interesse pelo outro delega qualquer relacionamento. A gente tem nas nossas vidas aquelas pessoas que são invisíveis. A gente não consegue ver. Acho Elas que eu não existem. achei ainda. Como é que eu vou saber se é Eu não achei. Ai, Geralmente é aquela que a gente não. É difícil, né, de falar, né? Mas é? existe. Ele pede para a gente pensar. Olha lá, a partir desse olhar puramente humano, descobriremos que todos nós estamos envoltos em luz e sombra. Como diz a canção popular, cada um tem o seu mistério, seu sofrer e a sua ilusão. A música, se vocês quiserem saber, a música é Casinha Branca. E como não conseguimos isolar só a parte boa de cada um, inevitavelmente vamos também ter que lidar com a sua sombra, da mesma forma que os outros farão conosco. A tensão surge quando as sombras se encontram, e nesse momento tudo devemos fazer para evitar que as trevas permaneçam conosco. A gente já encontrou pessoas que tinham sombras iguais às nossas? Sim. Com certeza, né? Então, são essas pessoas que a gente tenta deixar invisível, Com certeza. Verdade. para não dar rolo. Porque quando elas se encontram as trevas, o que acontece? Dá rolo. Tem muita dificuldade. Sabe, aquela passagem do Evangelho, a gente entra no duelo. A gente vai duelar. E todo mundo lê essa passagem e fala assim, eu estudei bastante isso. Ah, Valéria, isso já terminou. Ninguém duela mais. Realmente, a gente não usa mais armas para armas que matam. A gente mata de outra forma. Aos poucos. Olha lá, aos poucos. Aos poucos. Esse aos poucos da Silviane foi aquele assim, aos poucos. É, né? Então, isso acontece, então? Sim. Essas são as pessoas invisíveis que a gente no tumulto. E o duelo é muito ruim, muito ruim. Duelar é se colocar na mesma faixa vibratória, É verdade. lutar por algo
que muitas vezes a gente não consegue parar para enxergar que a gente não tem essa necessidade. Já passaram por isso ultimamente? Muitas vezes. Portanto, atitudes como simpatia, afabilidade, simpatia, delicadeza, doçura, gentileza, afabilidade, brandura e perdão são interruptores de luz que iluminam os nossos relacionamentos. Como estamos com esses sentimentos? Acho que meio apagado. Também tem assim, às vezes você é delicada com a pessoa, gentil, quer conversar, e a pessoa Acho não que liga, tem. não faz questão, não dá uma resposta atravessada, não é? Não tem? Às vezes você Às vai vezes ela pode não estar no dia dela. conversar, e aí, pumba. Cachorrento. Não dá nem chance da gente ver se a sombra é igual. Já fechou todas as portas. Guarda cara, né? E é estranho, né? É estranho, a gente se sente estranha, não se sente? Acho desagradável. Mas Faz parte. ela não quis. Então. Mas aí tem uma coisa, da próxima vez, aí você já fica tímida. Já fica com o pé atrás, Já fica receosa. Falar, bom, eu vou falar, já vou tomar uma cortada de novo. Então, não falo mais. Eu acho que é automático isso. Ou já vai na defensiva, já dá uma patada antes de tomar. Não. Cadê a simpatia, a delicadeza, a doçura, a gentileza, Eu a não falo. afabilidade, Se eu a tomo uma brandura? invertida, eu me retraio. Eu não vou. Cadê a brandura e o perdão? O perdão vem depois do que eu já respondi. Aí eu perdoo. Eu te perdoo por ter me irritado. Por ter me tirado de sério. Hoje o interruptor de luz não vai acender. Não, vai sim. Tá certo. Tais atitudes são como um drible com o qual neutralizamos ou pelo menos minimizamos os inevitáveis atritos que a convivência humana produz. É aquilo das expectativas. A gente não tem como esperar o que o outro vai falar. Eu vou dar um exemplo nesse final de semana. Eu estava com uma pessoa e ela estava usando máscara. E aí eu uso. E aí ela falou assim, você já não viu as pesquisas? Vai cutucar com a manga curta. Não é? Então. Aí não merece uma resposta? Eu falei assim, você já não viu as pesquisas que diz que não adianta nada, sabe? E aí eu virei para ela e falei assim, então, só que quando eu tive Covid, eu estava fazendo quimioterapia, eu tinha um sangramento muito grande e eu fui para UTI. E só eu posso te dizer o que eu vivi na UTI. Foi isso que eu respondi para ela. Porque, assim, ela me trouxe o estudo, ok, é um estudo de uma pessoa, de um grupo. Não é aquilo que eu sinto dentro de mim. É psicológico. Eu prefiro utilizar a minha máscara. E tá tudo certo. Agora, eu não posso chegar e falar que discutir, eu só coloquei aquilo que eu fiz.
se serviu para ela, se a sombra. Assim, o que eu notei, a minha sombra é diferente da dela, entendeu? A minha sombra é diferente da dela. Então. Mas e aí? A próxima vez que você encontrar com essa pessoa, você vai ficar meio assim, ansiosa ou vai ficar de boa? Eu vou conversar com ela naturalmente. Você é Vai muito nem boa. lembrar. Eu vou conversar com ela naturalmente, assim, no sentido. Tô ali para conversar, entendeu? Agora, assim, é uma pessoa, é uma conhecida. Ela não tem um elo grande comigo. É uma Eu amiga, acho né? que não é. Agora, eu acho que eu teria. Entendo o que você diz, Leda, e respondo a sua pergunta, se fosse uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que é minha amiga, que está ali e Você tal. vê sempre, né? Que está sempre. Ali eu tinha acabado de conhecer a pessoa trouxe esse relato e tal. Respeitei a opinião dela, eu tenho a minha. Né? É aquela coisa que eu falo assim de autoestima. Antigamente eu ia ficar, ai meu Deus, será? Não, hoje não, foi eu que passei, Tá não certo. foi ninguém. A história é minha. Ah, Olha lá, olha o individualismo, olha o individualismo. A história é minha, olha lá. Não perguntei nada. Você nem perguntou nada para ela. Não perguntei, não tinha perguntado, mas ela respondeu, né? Com a pesquisa. Com a pesquisa. Não era nem dela a resposta. pois é. Ô, Mas então, Valéria, gente, diga, Solange, vamos lá. ô, Valéria, mas assim, eu não me recordo, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar um raciocínio ou se eu estou fazendo confusão. Teve uma fala do Sérgio, não sei se foi semana passada ou em outro momento, ele falou assim, por exemplo, quando você. Aquilo foi uma opinião dela em relação ao uso de máscara. Ok. No caso, é que, como você falou, ela não era uma pessoa próxima sua, foi uma conhecida. Mas se fosse uma pessoa próxima de você, como eu acho que ele falou assim, você isola aquela atitude dela porque aquilo é uma opinião dela e não é a pessoa dela. Seria isso? Isso. A gente não levar para o pessoal, entendeu? Não é Ela não está criticando a Valéria, ela está criticando a atitude da Valéria. Não, foi isso que eu fiquei pensando agora. Você entendeu? Como é que separa isso? Como é que A gente não olhar a pessoa, a gente vê os atos e não vê a pessoa. olhar como um todo, assim, não é a pessoa. É que uma nem coisa assim. que ela fez, é um ato. É um ato. Isolado. Que nem, a Valéria é faladeira. É o ato da Valéria estar falando, ela é dessa forma. Mas não é que a Valéria me incomode, mas ela é faladeira. Então, é separar os atos, entendeu? Entendi. No dia que a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter ganho uma maturidade muito grande. Você sabe que no sábado, eu vou contar uma particularidade muito rápida. Teve uma comemoração da OAB que passou na televisão e fizeram uma homenagem a um advogado de Santos, doutor Norberto, e ele faleceu. E a mulher dele falou exatamente isso, que ele era assim, esse advogado. Ele era capaz de ir para um embate numa audiência, discutia bravamente com um colega e depois saía, tomava um cafezinho. Aí a mulher dele falou assim, mas você está falando com fulano? Mas aquilo era uma situação profissional naquele momento. Ele é meu amigo. Meu marido era assim. Meu marido era assim. Ele era advogado. Então, quando tinha um embate com um colega, eles lá no lugar, lá no tribunal, eles iam depois, iam tomar até uma cervejinha junto. Exato. Então, eu acho que é profissão. Eu não sei se é só a profissão, pode ser, né? Mas Acho assim, que é da profissão. Porque senão. A gente já olha. A gente olha assim, nossa, tá me olhando torto. Deixa eu perguntar uma coisa que aconteceu comigo uma vez, e aí eu queria questionar, assim, espiritualmente, como é que deveria ser a minha atitude, né, em pensar em mim. Uma vez eu estava numa fila de banco, e eu estava numa fila normal,
e tinha uma fila de pessoas, né, idosas, tudo que tinha lá, umas 2 pessoas. E essa fila aqui estava bem grande. Entrou uma senhora atrás de mim, mas era uma senhora, exatamente uma senhora. E aí, eu querendo ser gentil, virei para a senhora e falei assim: minha senhora, aquela fila ali está bem menor, a senhora pode usar ela. Menina, eu levei uma resposta no meio da cara, tipo assim, eu lhe perguntei alguma coisa, entendeu? Tipo, é, cuida da sua vida, porque eu quero ficar aqui. Olha, Valéria, na hora eu fiquei tão sem jeito, eu fui lá pro buraco. Mas me deu uma raiva, gente. Eu queria ser um pouco mais evoluída espiritualmente, mas eu não consegui. Mas Eu então, sou ó, muito ruim não, ó, por você ter sentido isso. não, Eu sabe o que fiquei tão aconteceu? decepcionada que eu quis ter uma atitude boa, generosa. E aí, assim, A pessoa que não te se aceita. explico, ó, te explico espiritualmente. Você foi com toda a bondade, com todo o carinho, como se ela fosse a sua mãe. E aí, o que que acontece? Você abre os seus sentimentos. Você está doando. E aí, o outro é aquilo da expectativa que a gente conversa muito. Você foi naquela expectativa de auxiliar. Com toda a educação, gentileza gera gentileza. Mas tem pessoas que estão tão amadas que elas geram esse tipo de coisa. Elas não conseguem devolver a gentileza. Então você não fez nada, você só tentou ajudá-la. E quando você levou todo esse baque, é um baque pesado, porque você se abriu. Sabe, o fator da vibração, do acolhimento, foi essa a sua intenção. No sentido de, olha, ali tem 4 pessoas da sua idade. Por favor, olha, vai demorar menos. Olha, aqui tem 40, né? No sentido. Pensei na possibilidade de a mulher se sentir velha, idosa, gente. Nada, sabe, Foi o que ela pensou. Às vezes Pode não, ser. Leda. Às vezes ela nem pensou. Será? Às vezes ela nem olhou e no mundo que ela estava, o problema que ela estava vivendo, ela não conseguiu nem ver que a outra fila estava menor. Vai ver que ela estava num dia ruim também. Às vezes a gente Você tem. entendeu? Ah. Às vezes, assim, sabe essa história de que, assim, as pessoas começaram a brincar, mas hoje é uma realidade. Bom dia para quê? Qual era a coisa mais gostosa que a gente tinha? Ai, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não, e sabe o que isso gerou? Que hoje em dia eu não consigo mais falar isso para ninguém. Eu olho, eu vejo Isso o que eu meu falei filho aqui naquela e falo hora. assim, meu, ele que se dele, ele que lute, entendeu? Então, Não seja Isso que eu assim. falei naquela hora. É. A pessoa te dá não é? Isso que eu falei. A pessoa dá uma cortada na gente, E eu entro em conflito comigo mesma, porque minha vontade era de ajudar, de falar, mas eu falo, não vou. então, Ana Paula, não existe uma receita, mas eu posso te falar uma coisa. O mundo está dessa forma, todo desajustado por causa disso. Porque, assim, aquele que tem vontade de auxiliar tem o medo. Tem medo. Tem medo. Tem medo de ser julgado. Tem, é a boa. Tem medo, sabe? Então a gente tem uma expectativa. Então a gente sempre fica com medo. Então a gente não faz o bem. A gente está lá neutralizado. E aquele que não está bem, está fora das expectativas totais, continua cada vez numa crescente. Eles estão crescendo, no sentido de darem respostas tortas, de fazer. Então, aquele que quer fazer, está deixando. Está se encolhendo, né? Está se encolhendo, está se recolhendo e os outros estão crescendo. Agora você faz melhor. Ao invés de você direcionar ela para outra filha, você cede seu lugar na frente, manda ela entrar na sua frente. Mas aí você tem que pedir licença para a fila que está atrás, né?
tem isso também, né? Ah, ela vai te responder. Eu te pedi alguma coisa? Sim, Nossa Senhora. Eu acho que isso é uma maneira das pessoas também se Pois tornarem é. mais individualistas, né? Porque você também vai acabando ficando com medo de estar invadindo alguma coisa do outro, Falando, ou de é. se prejudicar alguma coisa, né? Você vai Ó, ficando meio. a Ui, nossa conversa começou Isso é como? verdade. Ó, a gente sentava, ficava lá sentado na cadeira de praia, todo mundo conversando. E aí você falava assim: ai, Joaninha, preciso ir em tal lugar. Ah, vou com você, eu vou com você, sabe? Gente, ó, eu estava trabalhando dentro da casa espírita. Vou contar essa história, para a gente terminar depois. Aí, eu sempre fui gordinha, mas eu sempre fui gordinha desde pequena. Se você pegar minhas fotos de bebê, eu sempre fui fofucha. Não tem jeito, não. Aí chegou uma companheira minha que trabalhava comigo, ela falou assim: ai, eu vou te chamar para ir no banco. Aí eu falei assim: tá. Ela falou assim: porque aí você vai na fila das gestantes e você paga para mim. Ai, que absurdo! Então, é aquilo da expectativa, né? É falta de educação. Meu isso já Deus, sem noção, né? expectativa, a gente cria muitas Sem em noção, né? Coisa de outro, fazer piada no negócio lá É. de programa humorístico. Isso não existe. Sem Mas noção. claro. é onde que Sabe assim. o que não existe, Leda? É a Valéria continuar amizade com essa pessoa. Isso é que não existe. Não, a gente está julgando, né? Se eu fiz um breve julgamento. Mas Mas a gente Não é amiga. em defesa Aí, da minha assim, amiga. não, Depois aí você começa a enxergar que assim, não é amiga, Não, eu acho que não. né? Não é amiga, não é colega, é uma companheira. Com certeza. É uma conhecida. Companheiro de trabalho, pronto. Uma Um companheira amigo não de falaria isso, né? O amigo não falaria isso, né? Porque isso É não é verdade. amorosidade, né? Eu já passei por situações assim, por ser grande, por gordinha também, e de pessoas serem delicadas comigo, né? Nossa, como você engordou? Eu falei, mas eu não perguntei nada. Eu já falo, não te perguntei nada. Eu já As corto. pessoas, Agora, elas quem é amigo mesmo não tem esse olhar, né? Essa né? Acho que olha, não é nem ser amigo só, né, Renata? Acho que é ter sensibilidade, né? Exatamente, Não é né? nem é questão de ser Né? só amigo. Não existe nada. não é ter empatia. O que eu quero É. ouvir? Hein? O que eu quero ouvir? Se eu quero ouvir isso, eu não posso falar para o outro. Exatamente. Eu passei uma situação uma vez no ônibus, né, quando você está falando isso, eu estava com uma, eu lembro até hoje, eu estava com uma batinha aí, e eu passo um período, eu sou também gordinha, né? E eu estava mais gordinha, eu estava com uma batinha, com uma leg, né? Que era algo mais fácil de usar. E eu estava no ônibus, eu estava em pé. Aí o rapaz me deu lugar, achando que eu estava grávida. Aí, não, aí eu, ai meu Deus, que vergonha. É. Não, moço. Mas assim, foi a educação dele, né? Ele achou que eu estava grávida, porque eu estava com a batinha larga, gordinha, ele achou que, né? Aí eu falei assim, não, moço, eu não estou grávida, eu estou gordinha mesmo, né? Ai, me desculpe, tá. Mas, por outro lado, tinha a gentileza dele, porque tem pessoas que vêem uma gestante no ônibus e não Nunca nem. dá lugar, né? E eu falei, foi a gentileza, mas o rapaz ficou tão sem graça. Aí eu fiquei pensando depois, Devia ter não, aí fechar a sentado boca no de lugar. novo, né? Devia ter sentado. Aí eu pensei assim, não vou sentar também, né? Não vou. Veio um negócio da consciência. Ah, não, moço, não vou sentar, não, atrás de quê e tal. Aí eu acabei não sentando, né? E entrei na dieta de novo. Para não causar esse mal-estar, sentava lá no lugar e ficava, obrigada. Aí eu fiquei preocupada, eu acho que eu tenho que segurar minha boca de novo, sabe? Mas é uma outra
nossa, alguém fez uma gentileza e acabou dando um fora, né? Mas o importante foi a intenção da pessoa de ajudar, né? Olha lá, parece-me que essas virtudes, hoje em dia, não estão mais em moda. Em nome da defesa de nossos interesses, estamos nos tornando agressivos, azedos, irritadiços, grosseiros, mal educados muitas vezes. Tal maneira de proceder não ilumina a nossa vida, apenas faz explodir bombas de ódio que machucam todos nós. Por isso, São Francisco de Assis afirmou que a delicadeza é irmã da caridade, pois ela apaga o ódio e incentiva o amor. A gente precisa lembrar de São Francisco de Assis. Sim. Na hora que der vontade. Vou ter que continuar sendo gentil na fila. É o que seu coração pede. É. Tá sem expectativa. Se responder, ela respondeu. Ela está perdendo. Você fez o que Eu pedi Sim. desculpas depois, acredita? Sim. Isso, eu pedi desculpa por ter sido gentil. Fazer o Não quê, né? deixe que a grosseria do outro acabe com a sua gentileza. Né? E é muito comum pessoas idosas terem esse comportamento, né? Eu vivencio isso. Às vezes você vai ajudar e Não precisa. Não quer. sente aquilo como uma afronta, né? E tem gente que eu particularmente eu conheço uma senhora de 80 anos que ela não gosta de ser tratada como idosa. Ela dá fora na gente, trata mal a gente, se a gente tipo, foi gentil com ela. Então, fala, não, deixa ela fazer porque ela não gosta mesmo, ela não gosta de ser tratada como idosa, né? Mas é bem delicado mesmo, mas a gente tem que ter a nossa gentileza preservada. Aquilo que faz bem para o nosso coração. Porque a grosseria foi do outro. A grosseria foi do outro, não foi sua, né? Antes do outro, não pode assustar a gente, né? Não pode tirar a gente, não pode assustar a gente. Não pode ter. Nossa luz tem que brilhar, tem que ser, você faz parte da gente. E outra coisa, o nosso coração tem que estar bem. Se eu quero fazer uma gentileza, eu vou doar. O que o outro vai achar é um outro. É o que a gente tem. É o que tem que aprender, isso mesmo. A gente quer doar e quer que o outro goste. Né? Eu me vejo assim, às vezes a gente só queria que ele ficasse quieto, só. Tá tudo certo. Ótimo, se ela tivesse ficado quieta. Só que ficasse quieto. Jesus foi a pessoa mais gentil e mais amável que teve na face da Terra. E ninguém E mesmo assim, teve pessoas que não entenderam, né? Achavam que não, né? Tem aquela passagem do livro da Madre Teresa, né, nas ruas de Calcutá, que ela fala que uma vez eu pedi esmola em determinado lugar e ela foi pedir, né? E aí o comerciante, ou o feirante, alguma coisa assim, cuspiu na mão dela. E aí ela olhou, aí ela limpou. Tá, isso foi para mim. Agora eu estou pedindo, então, para os meus pobres. Eu falei, nossa, né? Eu fiquei chocada com aquilo, né? Ela conseguiu, né? Ela não se ofendeu. É um espírito muito nobre, né? Ela não se ofendeu. Não, agora isso aqui foi para mim, tudo bem. Agora eu estou pedindo para os meus pobres. A gente falaria e aí assim, o comerciante doou, né? E aí é o que você fala, né? Ego zerado, né? Ego zerado. Ego zerado, eu superior lá. Por isso que ela é canonizada e nós não. Ai, meu Deus. Mas tem que fazer, tem que elevar muito meu ego. A gente tem expectativa no próximo. A gente acha que está se doando e às vezes a gente espera uma coisa da pessoa, uma compreensão, um entendimento, e aquilo não vem, a gente fica decepcionado. E ó, expectativa zero. Expectativa zero. Ó, vamos colocar lá no espelho. Mais uma expectativa zero.
Eu já tenho perseverança, sabedoria e aceitação. Agora, Comprar um espelho mas maior. Você vai ter que comprar um vou espelho maior. espelho maior. E eu Você vai- passo lá, eu olho, aí eu leio. Agora eu vou pôr expectativa zero. Vou escrever Zero, lá, gente. hein? Expectativa É zero, porque verdade, a gente sofre por quê? Porque a gente tem uma expectativa que o outro vai é chegar, vai entender verdade. seu coração, vai A entender a gente sua quer palavra, fazer e quer vai que a pessoa entender que você faça. precisa de acolhimento, não consegue nem se entender. Olha, presta atenção. Exatamente. Não era só ela falar obrigada e continuar na fila? Pronto, acabou. Mas ela não a é gente não evoluída. Mas Eu a falava, gente não, não sabe o que obrigada, estava não acontecendo quero. com ela. Não A gente quero, não É, quero sabe. ficar aqui. E se ela não é. enxergasse? E se ela não enxergasse? Se fosse míope, quebrou o óculos. Míope, estigmatismo, tudo junto. Ela Pirantropia, podia estar com uma enxaqueca. fila. Ela Não. devia estar de enxaqueca. Mas Ela eu tô com estava com enxaqueca, a eu fico sombra insuportável. mesmo. Eu Ela tô estava falando com a enxaqueca, não sombra saio e de não queria casa. saber. É, São muito evoluídas. Beijo pra Jane. não, Desculpa, minha amiga. não. Ela estava com a sombra e deixa ela. Você fez o seu, pronto. Tá bom. Mas é isso Amigas, mesmo. amigas, vocês conseguiram acalentar o meu coração. Ela vai voltar para a fila. Ela vai voltar para a fila. Vai. Ela vai deixar de Amanhã ela já pagar vai tudo procurar. online. Vai começar Vai a deixar de procurar pagar uma tudo velhinha online para ajudar. e vai para a Ai. fila. Talvez não haja tempo e oportunidade para conhecermos aquele motorista irritado que nos dá uma fechada no trânsito, mas talvez nos seja suficiente imaginar, com uma boa dose de acerto, que ele está com algum espinho em sua vida para ter agido como agiu. Ajuda muito a pensar assim quando refletirmos sobre essa frase de Christian Bodin. Qualquer que seja a pessoa que você olhar, saiba que ela atravessou várias vezes o inferno. Uma reação destemperada de nossa parte somente a jogaria no inferno mais profundo. E nós também iríamos com ela. Mas a força da bondade tem o poder de tirar uma pessoa do inferno. E quando ela sai, nós saímos com ela. Um amigo me contou essa história. Ele reside num condomínio e um dos porteiros lhe tratava rispidamente, chegando muitas vezes a ser bem grosseiro. Meu amigo foi reclamar com o síndico, quando então ficou sabendo que o funcionário tinha um filho com grave problema de saúde, vítima de doença incurável. Poucos imaginavam que aquele homem agressivo tinha a alma dilacerada pela situação do filho, que definhava a cada dia. Meu amigo, cujo objetivo era propor a demissão do funcionário, mudou a conduta e passou a se interessar pelo funcionário, por sua dor, pelo seu inferno. Todos os dias, ao passar pela portaria, passou a lhe dirigir uma saudação afetuosa, perguntar pelo filho e transmitir-lhe palavras de conforto e bom ânimo. Desde então, o porteiro perdeu a casca de rispidez e, meu amigo, a casca da indiferença. Não há mais inferno entre eles. Essa é a casca, é aquilo que a gente estava conversando sobre a estima, né? As pessoas para se defenderem, seja de quem for, conhecido ou não conhecido, tudo. É o quê? Elas atacam. O ataque é a melhor defesa. Então elas atacam, elas estão infelizes, elas vão deixar todo mundo que está ao redor infeliz. A alegria do outro incomoda. Incomoda. Entendeu? Então o problema não está conosco. Mas se a gente conseguir olhar que ali tem um espinho realmente, ninguém na face da Terra, conscientemente, quer ser infeliz. Todo mundo quer ter alegria, quer ter paz, quer ter esperança, quer estar ali. Bem consigo mesmo. Mas tem dia que não dá. Então vem essas patadas, né?
Essas coisas que a gente não consegue compreender. O problema não está em nós. O problema está no coração daquele que faz. E aí é expectativa. Expectativa zero. Zero. Zero, porque senão a gente vai sempre estar magoado. Porque a gente sempre está esperando do outro alguma coisa. E é por isso que a gente fala, gentileza gera gentileza. Para aquele Tem que coração aprender. que está vibrando junto com o céu. Mas se ele não tiver, ele não vai conseguir sentir. Para a gente encerrar, desenvolver uma competência emocional para aprender a conviver bem com as pessoas é uma das tarefas mais importantes da nossa vida, pois a felicidade está mais associada aos nossos relacionamentos do que propriamente aos bens materiais. Então vamos lá, vamos buscar esses relacionamentos de uma maneira bem serena, olhando a luz que o outro tem. A luz que o outro tem é diferente da minha, mas eu também tenho a minha luz. E a partir do momento que eu vejo a do outro e aceito a minha, abraço a minha luz, eu vou conseguir cada vez mais. Vamos colocar assim, brilhar. Não brilhar no sentido do orgulho, mas trazer esse sentimento, deixar ele se expandir. Sabe? Não deixar ele debaixo, escondidinho debaixo de uma mesa. Trazer esse lado bom. Ah, eu gosto de falar, eu gosto de sorrir. Se eu não estou ofendendo, falando nada que ofenda o outro, seja você. Ah, mas eu incomodo o outro. Você incomoda o outro por quê? Porque você é assim? Ou porque o outro é que está triste? Então, bora ser feliz, gente. A gente tem muito que agradecer. Verdade. Bora ser feliz. Silviane, firme e forte? Sim. Com o coração leve. Então, vamos lá, vamos agradecer. E nós vamos mentalizando toda essa espiritualidade amiga. Nós vamos mentalizando aquela cachoeira que nos envolveu desde o início do nosso acolhimento, que nos acolheu. E que essa cachoeira se transforme numa cachoeira iluminada de energia, a envolver toda esta terra. Essa terra amada, o planeta Terra que nos acolhe. Que essa luz chegue em cada cantinho, onde as pessoas estejam desesperadas por causa da guerra, por falta de alimento, doentes. Nós vamos mentalizando essa energia, essa cachoeira de energias luminosas a envolver o nosso Brasil, a envolver a cada coração dos brasileiros, cada brasileiro, a envolver todos os aprendizados do dia de hoje. Todos aqueles que sofreram, todos os ocorridos em Blumenau, no Rio de Janeiro, todos esses corações aquecidos de amor, vibrando intensamente pelos que continuam na Terra, encarnados, e vibrando intensamente pelos que se despediram e partiram para a pátria espiritual. Que todos sejam acolhidos, que eles sintam a nossa vibração de amor, de perdão e de fé.
Nós vamos assim mentalizando os nossos entes queridos. E que nesse domingo de Páscoa, que traz o renascimento, Jesus renasce a cada dia. Que Ele abençoe a cada um dos nossos entes queridos, em bênçãos de luz, fortalecendo as nossas células, fortalecendo o nosso coração. Nós vamos mentalizando Jesus a abençoar a todos os lares. Que todos possam sentir a esperança, o amor, a fé. Que possamos ter uma semana de paz, de harmonia e de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus.